revista, Que Diálogo Interno com Gilberto Freire, Que Diálogo Interno com Fátima Quintas, a quem eu tive a honra de levá-la para a Academia Brasileira de Médicos Escritores, para a União Brasileira de Escritores como colaboradora do Rio de Janeiro e também para o Tempo do Brasil. É uma honra, porque bons parceiros são que alimentam a nossa vida. Estar aqui em Pernambuco, terra do sol, da água morna, é um privilégio. Conviver com escritores aqui do Nordeste, não falo só de Pernambuco não, porque aqui Pernambuco é como o Rio de Janeiro. Nós temos todos, alagoanos, pessoas de paraibanos, o grupo também de Natal, do Rio Grande do Norte. Aqui nós encontramos todos. Então eu fico muito honrada de estar aqui. Eu gostaria de, neste momento, que nós estamos também participando do segundo encontro de escritores em Pernambuco, homenagear Fátima Quintas, homenagear o presidente desta casa, Antônio Campos, que eu acho que quem vai receber a medalha dele será o seu representante, Marcos Prado, que se encontra aqui nesse momento. Sim? E a nossa querida Sônia Freire. Então, por favor. Nós somos curadores do evento, do encontro de escritores em Pernambuco. Quem é a Fátima Quintas? E o representante, por favor. Sônia Freire. Eu acho que essas imagens que são simbólicas é apenas uma medalha, mas representa toda a estruturação de cultura, de valor da cultura, do valor importante da educação, esse trabalho que nós temos feito. Então, nós, eu digo todos, porque eu sei que todos aqui, João Maria César, Ibertes, participam disso. Por favor, são símbolos que nós devemos sempre valorizar. Por favor. É uma homenagem à Fundação aqui na rua, que se sinta muito amor e carinho, muito respeito pela educação, muito respeito por esse Brasil que é nosso e que nós queremos continuar. Eu acho que a gente, nesse momento, deve fazer uma salva de palmas à Fundação de Sônia, quero te dar um abraço. Um abraço. Podemos? A minha fala é diferente, porque a minha fala é uma homenagem ao Nordeste e pessoas que fizeram reflexo na cultura de Gilberto Freire. E quando eu falo de Augusto dos Anjos, eu falo da sua extrema obra original, considerado o poeta mais criticado na sua época, identificado como mais um poeta mais importante da era pré-modernista. E o que é interessante que vocês vão observar dessas pessoas que eu vou homenagear, todo mundo foi da Academia Brasileira de Letras, muitos foram diplomatas, então mostrar que realmente quando nós queremos escrever, nós fazemos com atenção, nós fazemos com consideração pela palavra, consideração pela cultura. E é isso que é um pequeno resumo que eu vou fazer aqui, citando alguns autores. Por favor. Pode passar. Vamos? Você comanda, por favor? Pode passar. Pode ir.
Saudade. Augusto dos Anjos. Hoje que a mágoa me apunhada o seio e o coração me rasga atroz imensa, eu a bendigo da descrença e meio, porque hoje só vivo da descrença. À noite, quando em fundo a soledade, minha alma se recolhe tristemente. Para iluminar minha alma descontente, se acende o cílio triste da saudade. E assim, afeito às mágoas e ao tormento, e à dor e ao sofrimento eterno feito para dar a vida à dor e ao sofrimento. Da saudade, na campa enegrecida, guarda a lembrança que me sangra o peito, mas que, no entanto, me alimenta a vida. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e vigilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que sangra podre das carnificinas. Agora eu tinha que olhar aqui. Mas ele foi muito interessante porque ele teve um vocabulário completamente inédito. Um vocabulário falando das doenças, da podridão, e isso surgiu de uma maneira que ele foi profundamente criticado à época, mas ele deixou muitas sementes. Próximo. Aí nós temos uma tríade séria de escritores que deflagraram o regionalismo modernista na literatura. O romantismo marcou a presença extraordinária desses escritores. Graciliano Ramos, de 1892 a 53, Raquel de Queiroz, do Ceará, de 1910 a 2003, Jorge Amado, de 1906 a 2000, foram pessoas de uma profunda importância. Foram não, eles são de profunda importância na nossa cultura, nos nossos registros literários. Próximo. O romantismo dos escritores do Nordeste, período particularmente bem subvertido na literatura brasileira, no qual a ficção regionalista nordestina alcança um patamar de excelência, cujo ponto de partida foi A Bagaceira, em 28, o 15, em 30, com Raquel de Queiroz, A Bagaceira foi de José Américo de Almeida, O Menino de Engenho, em 32, com José Luiz do Rego, e Caetés, 33, São Bernardo, reservado Vidas Secas, em 38, que ultrapassa o ódio do regionalismo com Graciliano Ramos de Alagoas. O próximo. Jorge de Lima, já é uma outra personalidade de grande destaque que procura uma nova forma de poesia em onde propõe a superação do individualismo e da hostilidade do espaço de uma ordem nova. Ele é sensível, em seu último livro, ele expõe o seu íntimo na busca do ser essencial, inacessível aos poderes que governam o seu tempo e o seu mundo. Ele faz trabalha a invenção de Orfeu, premiadíssimo em 1952, e entregou-se à dimensão ética e faz uma reconstrução da realização artística, torna-se porta-voz super-humano, servindo por vezes a Deus e outras ao Orfeu, desse livro, que é a invenção de Orfeu, de 1952. Próximo. Jorge Amado, falar de Jorge Amado. Jorge Amado é considerado, pelos seus quase 40 livros, pelas suas quase 60 traduções em línguas estrangeiras, ele é considerado o maior diplomata do Brasil. Um baiano que está conosco no coração. Quem não viu Jorge Amado? Quem não participou, não vivenciou através da televisão, porque ele ainda teve esse potencial de televisão e de cinema? Ele está em todos, ele mostrou ao mundo o que era a vivência de um brasileiro. É a vivência de um brasileiro na Bahia, mas é um momento de todos nós. Todos nós tivemos aquelas vidas no interior, todos nós sentamos na cadeira na porta da calçada. Então, ele foi o nosso grande embaixador, foi o nosso grande diplomata. O próximo.
Manuel Bandeira, eu sou apaixonada por Manuel Bandeira. Manuel Bandeira pertence à família de Gilberto Freire. Manuel Bandeira de tanta simplicidade, porque ele quebra com aquela poesia clássica, aquela poesia presa, aquela poesia engessada. Porque a sonoridade e o ritmo da poesia de Manuel Bandeira encanta nós todos. E ele acrescentou vários valores. Até hoje, Manuel Bandeira é livro de cabeceira para a maioria das pessoas. Pode passar. Ah, que tempo não te vejo. Não foi por não querer, não pude. Nesse ponto a vida me foi madrasta. Recife. Mas não houve um dia em que eu não sentisse dentro de mim, nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, no sangue, na carne. Recife, como és hoje, mas como eras na minha infância, quando as crianças brincavam no meio da rua, não havia ainda automóveis. E os adultos conversavam de cadeiras nas calçadas. Continuavas província, Recife. Eram os Recifes sem arranha-céus, sem comunistas, sem arraiz, e com arroz, muito arroz. E finaliza assim: meu sonho era acabar morando e morrendo na velha casa do Monteiro. Já que não pude ser, quero na hora da morte estar lúcido para mandar a ti o meu único pensamento. Recife, próximo. Aqui nós temos o nosso querido José Luiz Borrego, um menino de engenho, que foi publicado em 1932. A literatura, estudávamos Manuel Bandeira, estudávamos, nós estudávamos, nós aprendíamos que não era só contar sílabas, que não era só combinar rimas, mas que a musicalidade hoje, que isso acontece com Manuel Bandeira, o mais importante era o ritmo e a sonoridade do poema. Pode passar. Romaria da Capela de São Severino do Ramo. O engenho nasceu do vale. Nasceu no engenho a capela São Severino do Ramo. Pelos infelizes, dela, do pátio, esta noite, indaga: que romaria é aquela? Quando bole a ventania, os romeiros saem do chão, cada um deles se aproxima da sua vela na mão. As velas verdes de cana, com a chama, o pendão. Cajus, tão pequeno e tão bonito, fui apaixonada por esse poema. As mãos da moça nos cajus, ordemos sem feridos, ordemos tão de leve, como se para Deus menino retirasse leite das ovelhinhas do presépio. Que delicadeza, que sensibilidade. Tanto em tão pouco. Próximo. Isso é bonito demais. É bonito demais. Boletim do sentimento da guerra. Meninas, tristes meninas, irmãos, de mão em mão, hoje andais. Sois autênticas heroínas da guerra, sem ter rivais. E acaba assim: meninas, tristes meninas, vossos dramas recordai, quando eles, no armistício, o disseres goodbye, ouvireis a vida toda a ressonância do choro dos vossos filhos sem pai. Atual até hoje. Atual até hoje. Mauro Mota, parece que essa casa por muito tempo. Nós estudamos Mauro Mota na oficina do professor Ivan Proença. E foi de uma emoção que eu até cheguei a ligar para Fátima Quintas. Fátima Quintas, eu não tenho nenhum livro dele, Fátima Quintas. É de uma beleza, é de um sentimento, é de uma ritmicidade. É fantástico. Próximo. Já Marcos já foi, pode passar. João Cabral de Viana Neto. João Cabral, primo de Gilberto Freire, nosso diplomata, das poesias mais difíceis, porque ele fazia o ritmo das poesias dele com sílabas
premiadas rítmicas com 8 sílabos. Marcos Vinícius Quiroga fez um livro homenageando, fazendo a mesma ritmicidade dos seus poemas. Mas, além disso, ele era fantástico, mais fechado, mais quieto, esteve exilado por muitos países, né? Mas ele tinha as representações do feminino e da passionalidade, abordava muito a morte, a subjetividade, que foram elementos muito importantes na sua poesia. A morte suscita a problemática existencial, e nele dissimulada, passando pela questão das imagens de si, de referência à realidade, numa realidade concreta, da temática sertaneja, estabelecimentos também, estabelecimento da pedra, a pedra como concreto, a pedra como a base, a pedra como referência literária. É um modelo poético de clara contraposição à finitude, porque a pedra está ali, teoricamente, a pedra monônica. Hoje em dia se discute, né, que tudo se transforma. Nós estamos aqui hoje, não sabemos se estaremos amanhã ou no futuro próximo. Aí João Cabral deixa Morte e Vida Severina, que diz assim: somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Olha a beleza metafórica. Despertar. O próximo. Ledo Ivo, aí nós vamos para Lagoas, e ele publica seu primeiro livro de poesia, As Imaginações, em 44. Foi advogado, fez curso aqui. Todos eles passam um momento da sua vida por Pernambuco, passam por Recife. Eleito para a Academia Brasileira de Letras, mais um, porque nesses todos que eu citei, todos participaram da Academia Brasileira de Letras. E ele diz assim: como todos os poetas da sua geração, Ledo Ivo não tem em alta consciência a linguagem, porém, a sua consciência é muito mais ampla, uma consciência amazônica, que implica não só com o envolvimento, mas também com a sua libertação, a sua erudição, as suas explosões flamejantes. Isso é uma citação do crítico Carlos Montenegro. Ele teve como obras poéticas Cânticos em 49, Magias em 60, Sinal Semafórico em 74, Crepúsculo Viril em 90 e O Rumor da Noite em 2001. O próximo. O Rumor da Noite. Não quero a eternidade, quero ser o que passa. Prefiro um voo de pássaro. Recuso-me a durar e a permanecer. Nasci para não ser e ser o que não é. Em Soneto da Porta, quem bate a minha porta, não me busca. Procura sempre aquele que não é, vulto imóvel atrás de qualquer muro. É o meu sósia, o meu clone, em mim oculto. Que saiba quem me busca e não me encontra, sou aquele que está além de mim, sombra que bebe o sol, Sandra e Laguna, unidos na quimera do horizonte. Sempre andei buscando e não me achei. E no pôr do sol, enquanto espero a vida da luz perdida de uma estrela morta, sinto saudades do que nunca fui, do que deixei de ser, do que sonhei e que se esconde em mim. O próximo. Osmar Lins também, a superação do regionalismo, traria a todos os escritores com ambições mais universais, comumente voltados para a prosa intimista e experimental. Ele tem esse livro Visitante, que foi muito importante, de 1955. A poesia amadurecida da ficção nordestina, verificada a partir do modernismo
encontra na poesia um avanço semelhante. É considerado o primeiro ficcionista brasileiro a escrever direto para o formato da TV. Crítico severo da indústria cultural, escreve para os veículos de massa. Ele queria a comunicação, mas ele morre muito cedo. Osmar é conhecido como o arquiteto da palavra. Não se tivesse tido, mas se tivesse tido mais tempo, seria considerado o arquiteto da imagem. Ele queria inovar, tirar o engessado, o enlatado norte-americano e abrir espaço para a nossa literatura do TV. Esse é um comentário da Portela. Próximo. O nosso querido e amado Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, além de ter sido diplomata, além de ter sido exilado, além de ter sido tanto, de um poema sujo que escreve em Buenos Aires, de tantas publicações de artista plástico. Eu tenho um livro dele que ele fez com colagem, que é de uma riqueza, é de uma beleza, porque ele tinha esse olhar poético. Ele que vivia nos bares, era pescador quando era jovem, ele começa a ouvir as poesias numa reunião de domingo nos bares. E ele se surpreende com a liberdade de Carlos Drummond de Andrade. Ele que só conhecia a poesia clássica, ritmada, são 12 sílabas, a rima combina, é 4-4-3-3, ele se liberta e se apaixona pela poesia. Ferreira Goulart foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, como poucos. Próximo. Enquanto Chico falava no rosto magro de João, uma luz nova chegava, e já era aurora no chão. De sapê se levantava. Ele tem ritmo, ele tem melodia, ele tem sonoridade. Quem ateou fogo às vestes, deu dessa menina infeliz, foi esse mundo sinistro que ela nem fez, nem quis, e que deve ser destruído para o povo viver feliz. Vem o apelo final. Gregório está na cadeia, não basta apenas louvá-lo, que a ditadura espera é a hora de eliminá-lo. Juntemos nossos esforços para poder libertá-lo. Essa é a riqueza e a beleza da poesia de Ferreira Goulart. Próximo. Esse eu sou apaixonada, eu não sou assunto dele. Eu vi a exposição dele sobre o movimento memorial, que está no CCBB, lá no Rio de Janeiro, em que tem o colorido, tem as belezas do Sabino, tem as xilogravuras, a delicadeza daquele, cada pedacinho tem um traço. Eu até fui um pouco além. Cada pedacinho tem um desenho diferente, iguais aos trabalhos do Brito, que agora mora em Nova York, nem tem preço os trabalhos dele, vende tanto que não dá nem conta, além de estar na publicidade, está em tudo. Mas é a raiz nordestina forte, é a beleza que vem dessa época memorial, em que todos os trabalhos de xilografura, cada pedacinho tem um desenho, é um pontinho, é um riscado, é de uma delicadeza, é apaixonante. E lá também teve nessa exposição as roupas do memória, os coloridos das fantasias, das vestimentas, nem digo fantasia, eu acho até pouco, das vestimentas que caracterizam a nossa memória folclórica brasileira. É de uma beleza, essa exposição foi muito linda. Eu fiz questão de levar meus netos, ainda pequenos, de 5, 7 anos, porque nós temos que construir o folclore, nós temos que construir a nossa memória brasileira desde pequeno. Nós estamos resgatando o folclore, é um trabalho muito intenso que nós temos feito no Rio de Janeiro. Tem um grupo que está escrevendo literatura infantil, todo voltado para a literatura através do folclore. Próximo. Pode passar, eu só quero ler o último poema. Gilberto Freire, o outro Brasil que vem aí. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto as pessoas do outro Brasil que vem aí. Mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. Um mapa desse Brasil, em vez de cores dos estados, terá cores das produções e dos trabalhos.
os homens desse Brasil, em vez de cores de 3 raças, terão as cores das profissões e das regiões. As mulheres do Brasil, em vez de cores boreais, terão as cores variavelmente tropicais. Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro, e não apenas o bacharel ou o doutor, o preto, o pardo, o roxo, não apenas o branco ou o semi-branco, qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil. Lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro, marinheiro, fuzileiro, carpinteiro, portanto que seja digno de governar o Brasil. Contanto que seja digno de governar o Brasil, que tenha olhos para ver o Brasil, ouvidos para ouvir pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil, ânimo de viver pelo Brasil, mãos para agir pelo Brasil, mãos de escultor que saibam lidar com o barro, mãos de engenheiro que lidem com igresias e tratores, europeus e norte-americanos a serviço do Brasil. Mãos sem anéis, que anéis não deixam um homem criar nem trabalhar. Mãos livres, mãos criadoras, mãos fraternais de todas as cores. Mãos desiguais que trabalhem pelo Brasil. Sem Azevedos, sem Lineus, sem Maurício de Lacerda, sem mãos de jogadores, nem de especuladores, nem de mistificadores, mãos de trabalhadores, pretas, brancas, pardas, roxas, morenas, de artistas, de escritores, de operários, de lavradores, de pastores. De pastores, de mães criando filhos, de pais ensinando meninos, de padres benzendo afilhados, de mestres criando aprendizes, de irmãos ajudando irmãos mais moços, de lavadeiras lavando, de pedreiros edificando, de doutores costurando, de cozinheiras cozinhando, de vaqueiros tirando leite de vacas, chamadas comadres dos homens, mãos brasileiras, brancas, morenas, pretas, pardas, roxas, tropicais, sindicais, fraternas. Eu ouço vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí. Muito obrigada.